Certo, Todd. Você tem os resultados? Sim, cara, eles são muito interessantes. E o que vemos aqui são ossos embutidos na parede. Enterrado em um templo escuro na Guatemala, o Muro da Morte Maia escondeu seus segredos por eras. Sua tinta vermelha, crânios esculpidos e glifos estranhos intrigaram a todos até 2025. Uma equipe decifrou suas palavras antigas, revelando uma profecia de uma lua vermelha como sangue e um evento que mudaria o mundo. Isso já aconteceu no passado, e eu acredito que os maias estavam nos dizendo: isso está acontecendo novamente. Os maias sabiam de algo que nós não sabíamos. À medida que a selva sussurra e os céus se alinham, esta parede não é apenas história. É um aviso gravado em pedra, implorando para que escutemos antes que seja tarde demais. Misterioso e assustador Muro da Morte Maia. No fundo da selva guatemalteca, longe dos caminhos turísticos habituais e do ruído moderno, encontra-se algo tanto fascinante quanto assustador. Algo que os arqueólogos agora chamam de Muro da Morte Maia. Escondido sob uma pirâmide de 30 metros de altura, na remota bacia de Petén. Esta câmara subterrânea permaneceu selada por mais de 2.000 anos, intocada desde o período pré-clássico maia. Quando foi finalmente aberto durante uma escavação em 2005 pelo arqueólogo William Saturno e sua equipe em San Bartolo, ninguém esperava encontrar o que estava esperando atrás daquelas antigas paredes de pedra. Não era apenas outra sala de templo ou local de sepultamento. Era algo muito mais misterioso. As paredes foram pintadas com uma estranha cor vermelha, feita de ocre vermelho sangue, dando à câmara uma sensação inquietante. Cobrindo um lado inteiro, estava um mural maciço com cerca de 12 pés de largura e 8 pés de altura. Mostrava figuras esqueléticas segurando lâminas afiadas de obsidiana, com ossos expostos e mãos agarrando corações humanos. Acima deles, havia um sol negro cercado por formas espirais em turbilhão, possivelmente símbolos de cometas ou da passagem do tempo. Grandes serpentes pareciam estar comendo estrelas ou planetas. E na superfície, mais de 200 glifos foram cuidadosamente esculpidos em fileiras ordenadas. Era diferente de qualquer coisa vista em outras artes maias. Aqui na sala do mural, onde acabamos de concluir 3 anos de trabalho de conservação. Enquanto murais e locais como Bonac contam histórias vívidas de batalhas ou cerimônias, locais como Palenque focam em mitos de criação e nos deuses. A parede da morte parecia mais sombria. Parece falar de violência, morte e talvez até algum tipo de aviso antigo. Os primeiros arqueólogos não conseguiam se livrar da sensação de que esta não era uma pintura comum. Parecia uma mensagem do passado, destinada a permanecer oculta. Alguns acreditavam que marcava uma tumba. Outros pensavam que era um registro de sacrifício humano. Leave it out for just a minute, though. Monte de pedras caídas. A outra pedra que cheia ali. Tem um corpo inteiro. Eles o esmagaram ali. Chegar à câmara não foi fácil. O caminho levava por um longo túnel estreito construído usando um sistema de arco em corbel, um estilo que cria um teto pontiagudo com pedras empilhadas. Isso aumentava o segredo do lugar. Parecia que esta sala era destinada a muito poucos verem. Perto dali, a equipe encontrou outras pistas. Contas feitas de jade, facas de obsidiana quebradas e ossos queimados. Esses restos parecem confirmar suas suspeitas. Este era um lugar de rituais, possivelmente sangrentos. Para tornar as coisas mais interessantes, o templo está localizado a 13 milhas da cidade de Uaxactún, aumentando seu isolamento. Por anos, ninguém sabia como isso se encaixava no mundo maior dos maias. Isso mudou em 2023, quando varreduras avançadas de lidar, tecnologia que usa lasers para mapear estruturas ocultas, revelaram uma rede de estradas e edifícios antigos ao redor da pirâmide.
Acontece que este não era um monumento solitário. Era parte de um centro cerimonial conectado a outras partes da região através de calçadas cuidadosamente construídas. Isso significava que o local pode ter desempenhado um papel muito maior do que se pensava anteriormente, possivelmente como um importante centro religioso ou político. Ainda assim, o maior mistério permanecia: qual era o propósito do Muro da Morte? Estava homenageando reis mortos? Estava conectado a Xibalba, o submundo maia? Ou era algo completamente diferente? Uma profecia, talvez? Durante anos, ninguém conseguiu ler os glifos. O significado deles estava enterrado, assim como a própria sala. Mas isso pode estar mudando. Recentes avanços na decifração da escrita maia antiga começaram a revelar fragmentos da mensagem escondida nesses glifos. Muito exuberante, e acho que um ambiente muito impressionante para se mover. Coisas como palácios e pirâmides de templos, todos esses teriam sido cobertos em símbolos que ninguém conseguia ler. Os maias eram pensadores e artistas brilhantes, e seu sistema de escrita era um dos mais avançados do mundo antigo. Eles criaram mais de 800 símbolos, conhecidos como glifos, para registrar suas histórias, calendários e crenças religiosas. Alguns símbolos representavam palavras inteiras, enquanto outros representavam sons. Era um sistema inteligente e complexo. Mas, quando os espanhóis chegaram no século XVI, muito desse conhecimento estava em risco de ser apagado. Missionários espanhóis, especialmente um homem chamado Diego de Landa, tentaram eliminar as crenças maias. Queimaram seus livros. Tinham livros maravilhosos feitos de pele de veado e casca de árvore que usavam para escrever suas locais. Ele queimou quase todos os seus livros sagrados, pensando que eram obras do diabo. Apenas 3 sobreviveram: os Códices de Dresden, Madrid e Paris. Esses livros frágeis, feitos de papel de casca, foram escritos entre os anos 1000 e 1200 depois de Cristo. Eles contêm informações valiosas sobre o calendário maia, astronomia e rituais. Ainda assim, por séculos, ninguém conseguia ler a maioria dos glifos. Voltar a ser um substantivo. Então é melhor dizer hieróglifos para o substantivo e hieroglífico para o adjetivo. Então vieram especialistas como Tatiana Proskouriakov, na década de 1960, e Yuri Knorozov, na década de 1950. Knorozov, um linguista soviético, descobriu que o sistema de escrita maia usava tanto sons quanto símbolos, um grande avanço. Proskouriakov, mais tarde, ajudou a traduzir textos históricos esculpidos em monumentos de pedra. Graças ao trabalho deles, agora podemos entender muitos textos da Era Clássica. Mas os glifos na Parede da Morte eram uma história diferente. Esses símbolos eram muito mais antigos, mais de 1000 anos mais antigos que os códices. A Muralha da Morte foi pintada em algum momento entre 800 e 200 anos antes de Cristo, no que é chamado de período pré-clássico. Incluía mais de 200 glifos, muitos dos quais nunca tinham sido vistos antes. Alguns eram familiares. Havia 3 calendários principais que eram extremamente importantes para eles. Seria o calendário de contagem longa, que acompanhava o número de anos em um determinado período de tempo, como os sinais dos dias do calendário Tzolk'in, símbolos para veado e jaguar. Mas outros eram estranhos e inquietantes. Formas espirais, figuras esqueléticas e padrões cósmicos diferentes de qualquer coisa encontrada na escrita maia posterior. Especialistas notaram que esses primeiros glifos não tinham os mesmos padrões claros, baseados em sons vistos em textos clássicos. Knorozov acreditava que os símbolos pré-clássicos eram mais simbólicos e menos fonéticos, o que os tornava muito mais difíceis de decifrar. Os glifos na Parede da Morte também foram pintados em cores dramáticas de vermelho e preto, aumentando sua aparência misteriosa e intensa. Alguns estudiosos supuseram que a parede poderia contar um mito antigo, talvez algo do Popol Vuh, a história da criação maia, que inclui jornadas aterrorizantes pelo submundo. Outros pensaram que poderia descrever um evento raro no céu, como um eclipse ou o aparecimento de uma nova estrela. Quando arqueólogos encontraram fragmentos de murais semelhantes em San Bartolo, datando de 300 anos antes de Cristo, eles ficaram animados. Esses fragmentos mostraram anotações de calendário antigas, provando que os maias já estavam rastreando o tempo com muita precisão. Ele usa a mão de cima para manipular o botão. Você vê a mão de baixo dele.
Ele manipula alguns controles. Ele está sentado em uma espécie de cadeira, em uma espécie de cápsula. Um rei maia em uma nave espacial. Descoberta que revelou os segredos da parede. Durante décadas, os símbolos misteriosos na parede da morte maia deixaram os especialistas intrigados. Os glifos eram mais antigos do que a maioria das escritas maias e estavam cheios de espirais estranhas, esqueletos e padrões desconhecidos. Ninguém conseguia entender exatamente o que significavam até 2025, quando tudo mudou. Naquele ano, uma grande descoberta veio de uma equipe liderada por David Stewart, um dos maiores especialistas do mundo em escrita maia. Stewart, junto com sua equipe de pesquisadores, decidiu fazer algo novo. Eles usaram uma combinação de conhecimento antigo e tecnologia moderna para tentar decifrar a escrita estranha da parede. Baseando-se no trabalho de Yuri Knorozov, que ajudou a decifrar o sistema de escrita maia décadas antes, eles adicionaram algo diferente desta vez: inteligência artificial. A equipe treinou a IA usando os 3 códices maias sobreviventes, especialmente o Códice de Dresden. Este antigo livro incluía tabelas astronômicas detalhadas e rituais. Eles também adicionaram dados de fragmentos de murais encontrados em Chultun, outro antigo sítio maia. Ao comparar padrões e símbolos repetidos entre essas fontes, a inteligência artificial conseguiu identificar semelhanças e começar a traduzir partes do texto da Muralha da Morte. A principal divindade deles era Quetzalcoatl, ou Kukulkan, Kukulmut, todos esses nomes diferentes para a mesma divindade, que era descrita como uma serpente alada ou voadora. O resultado? Eles conseguiram decifrar cerca de 60% dos glifos da parede. Um grande avanço. Uma sessão chamou a atenção de todos. Um grupo de 12 glifos descrevia algo chamado o eclipse vermelho. Especialistas acreditam que isso se refere a uma lua de sangue, que é um eclipse lunar total que parece vermelho por causa de como a atmosfera da Terra dobra a luz solar. Outra linha falava sobre a virada dos ossos, que parecia sugerir um ritual sagrado ou um momento de reinício cósmico. Esses não eram desenhos aleatórios. Eles estavam contando uma história sobre o céu. A inteligência artificial até identificou que as mensagens na parede correspondiam a detalhes nas tabelas de eclipses do Códice de Dresden. Tabelas que previram corretamente eclipses solares por décadas. Esse nível de precisão chocou os pesquisadores, especialmente porque o Muro da Morte foi construído no período pré-clássico, centenas de anos antes. A equipe de Stewart foi ainda mais longe. Usando testes de radiocarbono no reboco da parede, eles dataram-na por volta de 100 anos antes de Cristo. Em seguida, com base nos glifos, eles corresponderam uma data específica do calendário de contagem Longa Maia a um evento moderno. De acordo com a NASA, um eclipse lunar total seria visível na Guatemala em 2025, exatamente o que os glifos previram. Havia mais. A parede também mencionava a espiral da serpente, que os especialistas acreditam que pode ser um cometa ou talvez o alinhamento de planetas. De qualquer forma, isso mostrou que esses primeiros maias não eram apenas contadores de histórias, eram astrônomos. Eles observavam o céu, previam eclipses e esculpiam seus avisos em pedra, na esperança de que as gerações futuras um dia entendessem. Graças a esta descoberta, agora sabemos que o Muro da Morte Maia não era apenas arte. Era uma mensagem. Ainda não sabemos porque eles deixaram suas cidades, porque de repente eles desapareceram e não foi uma guerra. O que a parede realmente diz? Graças aos esforços recentes de decodificação, agora temos uma compreensão mais clara do que a parede da Morte Maia realmente diz. E é tanto fascinante quanto assustador. A mensagem esculpida naquele gesso antigo é mais do que apenas uma obra de arte ou mitologia. Parece ser um aviso. No centro da mensagem está um evento que os glifos chamam de eclipse de sangue. Isso descreve um eclipse lunar total, quando a lua adquire uma cor avermelhada ao passar pela sombra da Terra. Os glifos pintam um quadro vívido. Eles dizem que a lua sangrará nas mandíbulas da serpente, sugerindo que este eclipse era visto como parte de um drama cósmico maior. Mas a mensagem vai mais fundo. A parede liga este eclipse ao fim de um grande ciclo no calendário de contagem Longa Maia, o 13º Baktun. Na crença maia, esses finais de calendário frequentemente simbolizavam grandes mudanças ou reinícios. Os glifos referem-se a isso como a virada dos ossos,
Uma frase assombrosa que os especialistas acreditam que pode significar tanto um tempo de morte em massa quanto uma profunda transformação na sociedade. Para os maias, a estrutura do mundo, né? Estamos vivendo no plano vivo, que é a Terra, e depois há os céus com diferentes níveis e, claro, o submundo. Na antiga cultura maia, os ossos eram frequentemente ligados aos ancestrais e ao ciclo de vida e morte. Portanto, esta frase pode significar tanto destruição quanto renascimento. A parede também descreve grandes rituais que ocorreram durante este período envolvendo oferendas de coração, muito provavelmente referindo-se a sacrifícios humanos feitos para agradar deuses poderosos. 2 deuses são mencionados pelo nome: Kinit-Ahau, o deus do sol, e Ix-Chel, a deusa da lua. Essas divindades eram acreditadas controlar partes vitais da vida, como a luz do sol, a chuva e a fertilidade. Sacrifícios provavelmente eram feitos na esperança de evitar desastres. Os glifos até prevêem uma grande seca após o eclipse. Isso coincide com os avisos encontrados no Códice de Dresden, outro texto antigo maia, que também associa eclipses a colheitas fracassadas e fome. Em uma época em que a agricultura significava sobrevivência, tais eventos teriam sido aterrorizantes. Curiosamente, a parede também menciona algo chamado Serpente do Céu. Muitos especialistas acham que isso se refere a um cometa, possivelmente o cometa chamado C-2023, que se espera ser visível em 2025. Os maias frequentemente conectavam serpentes com o céu e as estrelas, e a ideia de uma cobra nos céus durante uma lua de sangue teria aumentado a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ainda mais assustador, a parede termina com referências a um sol escuro e campos silenciosos. Isso soa como descrições de um desastre ambiental, sem luz solar, sem colheitas e sem vida. Quer fosse uma profecia, uma memória de sofrimentos passados, ou ambos, a mensagem soa surpreendentemente semelhante às preocupações atuais sobre as mudanças climáticas e o colapso ecológico. Então, se eles sabem tanto sobre o tempo e sabiam quando fazer as coisas, o desaparecimento deles das suas cidades foi realmente... Porque o Muro da Morte muda tudo. A descoberta e decodificação do Muro da Morte Maia abalou o que pensávamos saber sobre os antigos maias. Durante anos, os estudiosos acreditaram que o conhecimento detalhado dos maias sobre astronomia se desenvolveu nas partes posteriores de sua civilização. Livros como o Códice de Dresden, que é cerca de 65% focado em astronomia, já mostravam que os maias acompanhavam eclipses, os movimentos de Vênus e o tempo dos solstícios com incrível precisão. Mas agora, o Muro da Morte nos diz que esse conhecimento avançado pode ter existido muito antes do que se pensava. O muro foi criado séculos antes de o Códice de Dresden ser escrito, mas descreve um eclipse lunar real em 2020. Esta data não é apenas um número aleatório. Ela marca o fim de um grande ciclo, uma espécie de reinício cósmico que também aparece no Popol Vuh, a sagrada história da criação dos maias. A ideia de que tal data já era importante em 100 anos antes de Cristo muda a linha do tempo de como entendemos a religião e a ciência maia. O que é ainda mais interessante é como os maias pareciam usar esse conhecimento, não apenas para impressionar ou realizar rituais, mas para se preparar. A Mural da Morte não apenas prevê uma lua de sangue, também fala de seca e desastre. Saber que os maias sofreram grandes colapsos, especialmente por volta do ano 900 depois de Cristo, devido a severas faltas de água, faz com que isso pareça mais do que um mito. É como se o mural fosse um aviso, uma contagem regressiva para uma crise futura. Isso muda como vemos os maias. Eles não eram apenas pessoas realizando sacrifícios estranhos e adorando as estrelas por diversão. Eles eram cientistas e planejadores. Eles observavam os céus para entender quando o perigo estava chegando e como se preparar para isso. Em lugares como Uashaktum, onde há um antigo complexo astronômico chamado Egru, o alinhamento dos edifícios permitia aos maias acompanhar o movimento do Sol ao longo do ano. Quando você combina isso com o Muro da Morte, obtém uma imagem de uma sociedade que via o tempo como cíclico, não linear como nós. Para eles, todo fim era um começo. A morte não significava destruição, significava renascimento. E agora, em 2025, enquanto a Guatemala se prepara para testemunhar o mesmo eclipse que os maias previram, a mensagem deles faz sentido.
A ideia de que uma civilização antiga poderia ter usado as estrelas para entender padrões climáticos e se preparar para o colapso já não parece tão estranha. O próximo, e o quinto, é um Bactum. 20 períodos de 20 anos cada, que são 144 mil dias. O relógio cósmico. O Muro da Morte Maia não é apenas uma pintura, é um mapa. Não um mapa de terras ou fronteiras, mas um mapa do tempo, uma espécie de relógio cósmico marcando eventos celestiais que os maias acreditavam estar ligados à vida, morte e mudança aqui na Terra. O que torna isso ainda mais incrível é que este relógio é incrivelmente preciso, mesmo pelos padrões modernos. Vamos desmembrar isso. Os maias usavam um sistema chamado calendário de contagem longa. Mas a classe sacerdotal parece ter criado um novo calendário chamado a contagem longa. Ainda não temos certeza do porquê eles criaram este calendário. Que rastreia o tempo por mais de 5.000 anos. Um ciclo completo dura 5.125 anos. E recentemente reiniciou no ano 2012. Este reinício levou a muitas previsões apocalípticas. Mas para os maias não se tratava do fim do mundo. Era sobre renovação, o fim de um ciclo e o início de outro. O Muro da Morte foi criado muito tempo atrás, em 100 a.C. Isso o coloca no início do ciclo atual. Mas, de alguma forma, o muro previu um evento real que não aconteceria até milhares de anos depois. Um eclipse lunar total em 2025. E não apenas de forma geral, ele corresponde quase perfeitamente aos dados modernos de eclipses da NASA. Esse tipo de precisão é impressionante. Como os maias fizeram isso? É uma demonstração de poder? Uma demonstração de espiritualidade? Uma demonstração de ciência? Bem, eles eram observadores do céu experientes. O Códice de Dresden, um dos únicos livros maias sobreviventes, contém tabelas que rastreiam eclipses com tanta precisão que estão corretas dentro de minutos. Os estudiosos acreditam que eles observaram os nodos lunares, os pontos onde o caminho da Lua cruza o caminho do Sol, e os períodos sinódicos, o ciclo de 29,5 dias da lua de lua cheia à lua cheia, para prever esses eventos celestiais. A mais, a câmara onde o Muro da Morte foi encontrado pode ter sido um observatório, não apenas um espaço cerimonial. Pesquisadores descobriram que seu layout se alinha com as passagens zenitais do Sol, os 2 dias a cada ano em que o Sol passa diretamente acima. Na Guatemala, isso acontece por volta de 15 de maio e 29 de julho. Isso significa que o templo foi projetado com o céu em mente. E então há a menção da espiral da serpente nos glifos. Para os maias, isso pode ter parecido um alinhamento cósmico, um eclipse e um cometa brilhante aparecendo juntos, sinalizando algo importante ou até perigoso. Você teria pedreiros e comerciantes de obsidiana e comerciantes de basalto e comerciantes de conchas, todos os tipos de produtos que estariam disponíveis para seu comércio e troca. Ecos de colapso. Os avisos esculpidos na parede da Morte Maia não são apenas assustadores. Eles parecem estranhamente familiares. Eles falam de uma grande seca e campos silenciosos, pintando um quadro de uma terra que antes estava cheia de vida, tornando-se quieta e seca. E ao que parece, essas não são apenas histórias ou metáforas religiosas. Elas coincidem com a história real, épocas em que a civilização maia realmente colapsou. Por volta de 900 d.C., algo grande deu errado. Cidades que estavam prosperando, como Tikal, outrora uma poderosa capital maia, foram subitamente abandonadas. As pessoas pararam de construir monumentos, templos foram deixados inacabados. O que aconteceu? A ciência nos deu algumas respostas. Estudos de pólen e solo do lago Xixancanabe, em Yucatán, mostram que a precipitação caiu cerca de 50% entre 800 e 1000 d.C. Isso foi uma seca massiva e atingiu os maias duramente. As colheitas falharam, as fontes de água secaram e comunidades inteiras foram forçadas a partir ou perecer. Agora, com a mensagem do Muro da Morte em mãos, parece que os maias podem ter previsto esses desastres, ou, pelo menos, acreditavam que faziam parte de um ciclo repetitivo. Tudo o que seria necessário seria um curto período de tempo sem água naquelas cisternas. E aquelas pessoas teriam que deixar aquela colina.
Eles olhavam para o céu em busca de sinais e encontravam padrões em coisas como eclipses e movimentos planetários. A menção do muro a um eclipse de sangue e a espiral da serpente coincide com eventos que acontecerão novamente em 2025, incluindo um eclipse lunar total, que faz parte de uma tétrade, 4 eclipses lunares totais, ocorrendo próximos uns dos outros ao longo de 2 anos. Os maias rastrearam agrupamentos de eclipses semelhantes no Códice de Dresden, um de seus antigos livros repletos de observações e previsões do céu. Para os maias, esses eventos celestes repetidos não eram apenas interessantes, eram avisos. Se um eclipse aparecesse durante uma certa estação ou perto de uma certa constelação, poderia sinalizar uma seca iminente ou uma mudança de poder. É por isso que eles realizavam rituais intensos, incluindo derramamento de sangue, e às vezes até sacrifício humano. Esses atos tinham o objetivo de restabelecer o equilíbrio entre o céu e a terra. Pode parecer extremo hoje, mas para eles era uma tentativa séria de evitar desastres antes que acontecessem. A Muralha da Morte agora parece mais do que apenas uma obra de arte. É uma cápsula do tempo. Um rei sendo Miss Havisham, sentado em meio a uma casa em ruínas, enquanto as coisas lentamente desmoronavam para ele e seu mundo colapsava. Esta é uma imagem muito diferente do que estava acontecendo. Uma mensagem para hoje. A antiga Muralha da Morte Maia pode ter estado enterrada por mais de 2.000 anos, mas a mensagem que carrega parece surpreendentemente atual. Uma vez decifrados, os glifos da muralha fazem mais do que contar uma história do passado. Eles falam diretamente conosco hoje. Os maias não pensavam no tempo como algo que se movia em linha reta. Em vez disso, acreditavam que ele se movia em ciclos, subindo, caindo, repetindo. Eles observavam as estrelas, a lua e o sol, e usavam esses padrões para prever mudanças, não apenas no céu, mas também na terra e na sociedade. Quando sua civilização começou a enfrentar dificuldades por volta do ano 900 d.C., não foi de repente. Foi causado por seca, superpopulação e escassez de recursos. Estou encontrando uma diversidade muito maior de alimentos vegetais que eram consumidos, ingredientes em ensopados e sopas, abóbora, feijões, frutas doces, pimentas. Problemas que soam muito como os que estamos enfrentando agora: mudanças climáticas, crises hídricas e crescente tensão ao redor do mundo. O próximo eclipse de 2025, previsto com tanta precisão na parede, parece menos uma coincidência e mais um lembrete. Escavações recentes em lugares como San Bartolo e Els Ots, juntamente com varreduras lidar que descobriram mais de 1.000 assentamentos maias, mostram que esta era uma civilização profundamente conectada à terra e ao céu. A frase, virada dos ossos, pode não apenas descrever um ritual antigo, mas também significar transformação, um tempo para mudar, para se preparar, para sobreviver. Enquanto enfrentamos nossos próprios campos silenciosos na forma de incêndios florestais, secas e insegurança alimentar, talvez essa mensagem antiga seja mais do que história. É um chamado à ação.